agradecer o convite para estar com vocês mais uma vez. É um prazer, é uma satisfação. E para falar de um tema um tanto interessante e um tanto motivador. Essa reflexão acerca da doutrina espírita dentro desse aspecto, uma doutrina libertadora. Para que nós possamos aprofundar na propositura do tema, quando eu penso em doutrina como libertadora, libertar o quê de quem? Na verdade, libertar é me libertar das minhas deficiências. E se eu for aprofundar para identificar quais são as minhas características que precisam de libertação ou precisam de ser ressignificadas, eu posso estar elencando duas características que são extremamente importantes para nós todos, principalmente nesse momento. É importante abrir um parêntese para fazer uma contextualização do momento, muito embora essa contextualização do momento venha sendo relatada e refletida por inúmeros palestrantes acerca desse momento da transição, esse momento que a humanidade vive uma pandemia, que traz tantos desafios para todos nós. Mas quando eu penso nas minhas características, quais são as que demandam uma atenção mais especial e que precisam ser melhormente observadas para serem percebidas e, em sendo percebidas, serem trabalhadas? Nós vamos elencar-nos a duas características pelo tempo e para que possamos ser pragmáticos na reflexão. Eu vou me ater nas minhas tendências e nas minhas máculas existenciais. Todos nós trazemos para a reencarnação e nas reencarnações pregressas algumas más tendências que precisam ser trabalhadas, trazemos boas tendências, mas estamos nos refletindo aquilo que somos convidados a fazer esforço para nos libertarmos. Então, estamos falando das más tendências. As boas tendências, nós devemos nos agarrar a elas. Então, eu trago más tendências e trago máculas reencarnatórias. Essas duas questões andam muito juntas. E quando nós falamos em doutrina espírita enquanto a doutrina libertadora, nós temos isso muito comum também dentro das palestras espíritas, dentro das mensagens espíritas, a doutrina espírita como esclarecedora, como consoladora e como libertadora. E o próprio Jesus, nos disse que se nós guardássemos os seus mandamentos, os seus ensinamentos, ele rogaria ao Pai para que ele nos enviasse outro consolador, para que pudesse ficar para sempre conosco. Porque Jesus veio, trouxe a mensagem à época, uma mensagem em forma de metáforas, de alegorias, em forma de vivência, do exemplo que ele nos trouxe, mas uma mensagem que, pelo nível evolutivo nosso, à época, muitos de nós estivemos ali naquele momento, é uma mensagem que ela ficou um pouco restrita a essas figuras, porque nós não teríamos capacidade de entender como temos hoje, com o desenvolvimento intelectual e moral que nós já logramos nesses 2000 anos, nós somos muito mais capazes de entender a mensagem de Jesus depois que ela foi decodificada pela doutrina espírita. Jesus nos disse em João, capítulo 14, versículos 15 a 16, que enviaria esse Consolador. E ele nos diz, no capítulo 26, no versículo 26 desse mesmo capítulo, que esse Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. E a doutrina espírita vem a ser justamente esse Consolador que nos traz todos esses esclarecimentos
para que nós possamos fazer essa viagem interior. E para que eu fique bem didático essa característica da doutrina espírita, de nos fazer viajar para dentro, isso tem muito a ver com as nossas más tendências, porque muitas das nossas más tendências, nós estamos em busca de uma questão que ela é quase que intuitiva nossa, a busca pela felicidade. Porque quando eu reflito, para que e para quem que Deus me criou? São duas questões um tanto filosóficas, extremamente profundas. Para quem Deus me criou? Deus me criou para mim mesmo. Pode parecer uma redundância, mas sim. Deus criou cada um de nós para nós mesmos. É claro que para nós nos interrelacionarmos com o universo. Mas nos criou para nós mesmos. Nós somos um presente para nós mesmos. E nos criou para quê? Nós temos um grande objetivo existencial, desde que fomos criados. Sermos felizes, evoluirmos para sermos felizes. Buscando essa felicidade de maneira equivocada, porque a nossa intenção é boa, de buscar a felicidade, mas os caminhos que temos optados para buscar a felicidade são caminhos equivocados. E para ilustrar essa questão dos caminhos que temos buscado e a importância dessa doutrina que vem nos oferecer essa libertação desses equívocos das escolhas, eu vou contar uma historieta de um jovem que queria adquirir conhecimentos, ele tinha uma sede inesgotável por adquirir sabedoria, e ele foi estudar nas melhores faculdades, nas melhores universidades da Europa, que adquiriu todos os conhecimentos possíveis, lembrando que isso é uma alegoria. E já no final da aquisição desses conhecimentos, reunido com um dos melhores mestres, ele pediu ao mestre, eu queria que você, como finalização de todos os meus esforços, todos os meus estudos, me desse uma orientação para que eu pudesse me aprofundar mais ainda nesses conhecimentos maravilhosos que eu adquiri por esses anos todos de estudo. E o mestre, profundamente sábio, falou ao jovem: procure sempre manter os seus olhos bem abertos para perceber tudo no mundo. Olhos que poderão observar o microcosmos através dos microscópios, observando desde os micro-organismos até as questões atômicas através do microscópio eletrônico de varredura, mas olhos também que vão observar o macrocosmos através dos telescópios, observando as galáxias, as supernovas, passando pela natureza, passando pela bioquímica, passando pela biologia. Mantenha sempre os seus olhos bem abertos. Se o jovem ficou deslumbrado, extremamente motivado com aquela informação, e regressando para a sua pátria, ele foi informado que no Oriente existia muita sabedoria e que essa sabedoria ele ainda não tinha acessado. Como ele tinha essa motivação e essa vontade insaciável de se tornar uma pessoa sábia, ele foi para o Oriente. E lá no Tibete, depois de estudar durante longos anos, da mesma maneira como mestre do Ocidente, ele estava agora como mestre do Oriente, ele pergunta ao mestre: o que eu preciso fazer para adentrar mais profundamente nesses conhecimentos tão sábios aqui do Oriente? E o mestre lhe disse: você deve manter os seus olhos bem fechados e fazer uma viagem interior. O que essa alegoria, essa historieta desse jovem que queria buscar a sabedoria nos traz? Que somos convidados na vida a manter os olhos bem abertos, mas também a manter os olhos bem fechados.
A sabedoria do Oriente ensina e convida sempre a nos sentirmos, a meditar, a viajarmos para dentro. Todo o conhecimento do Ocidente nos convida a viajarmos para fora. O mundo visto pelos olhos, sentido para fora, não para dentro. E o Espiritismo, como doutrina libertadora, nos traz os dois convites. De percebermos o mundo que nos cerca, mas para fazermos essa viagem interior, do autoconhecimento. E nós conhecemos a questão 919 do Livro dos Espíritos, que é uma das questões tronco do Livro dos Espíritos, que nos traz, enquanto resposta, e quando Kardec pergunta para os benfeitores qual o meio prático e eficaz, ele não está perguntando qualquer coisa, ele pergunta uma coisa que seja prática, ou seja, execuível, e eficaz, que tenha resultado, para que eu possa melhorar e vencer o arrastamento do mal, para que eu possa melhorar e não ceder às minhas más tendências, uma daquelas duas características que colocamos no início. As minhas más tendências e as minhas máculas. Quem geram as minhas máculas? São as minhas más tendências, que me levam a atitudes desamorosas, que geram máculas reencarnatórias. O que são as máculas reencarnatórias? Nós trazemos um DNA espiritual, que é o nosso perispírito. No nosso perispírito e na nossa consciência estão registradas todas as nossas atitudes amorosas, bem como todas as atitudes desamorosas. E essas atitudes desamorosas, que estamos refletindo acerca delas, que são as máculas, elas são trabalhadas normalmente nas reencarnações. E se eu tenho uma mácula de atitude desamorosa de outra reencarnação, e eu estou reencarnado com o objetivo de reparação, que nós sabemos que está lá no livro Céu e Inferno, no capítulo 7, feita uma falta cometida, um equívoco, uma atitude desamorosa, nós vamos passar por 3 etapas. Eu sou convidado a me arrepender, a expiar e a reparar. Estamos aqui considerando que estamos na reparação, na 3ª etapa. Também sejamos pragmáticos. Se eu estou aqui nessa condição de reparação de uma mácula, já me arrependi, já expiei, estou aqui para reparar. A mácula está aqui, registrada no meu perispírito. E ao invés de fazer esforços para desenvolver virtudes naquela minha má tendência, eu continuo dando vazão àquela minha má tendência, o que vai acontecer com a minha mácula reencarnatória? Ela vai se intensificar, vai se densificar. E a causa das minhas enfermidades e da minha infelicidade, no sentido consciencial, é justamente não estar trabalhando e fazendo os esforços que estão no meu propósito reencarnatório para ressignificar essa mácula que eu trago, que está no meu propósito. Lá na questão 919, quando Kardec pergunta, Santo Agostinho que responde, todos sabemos, uma questão amplamente estudada e divulgada na doutrina espírita, quando Kardec pergunta o meio prático e eficaz, Santo Agostinho responde, o sábio da antiguidade já vos disse, conhece a ti mesmo, está escrito lá no templo de Delfos, na Grécia, eu tive a oportunidade de visitar. É uma sabedoria que não é restrita à doutrina espírita. Os filósofos gregos já ensinavam isso. A importância do autoconhecimento. Eu só vou me conhecer, se conhecer a mim mesmo, se eu viajar para dentro. Não é possível que eu me conheça só mantendo os olhos arregalados para fora. Esse convite à viagem interior, da historieta que narramos, é um convite para todos nós. E Santo Agostinho, na 919b, ele descreve qual o método que ele aplicava na sua vida. Faça como eu fazia quando estava entre vós. Todos os dias passava em revista as minhas atitudes, os meus pensamentos.
as minhas tendências. O que é passar em revista aos pensamentos? O que são os meus pensamentos? Meus pensamentos é aquela conversa íntima. Só eu sei. O que em determinado momento eu começo a pensar determinada coisa? Essa é a minha tendência. Isso é o que eu tenho vitalizado em mim. Aí eu tenho canalizado os meus esforços. Aí eu tenho canalizado meus objetivos reencarnatórios. E quando eu penso em doutrina espírita, como essa doutrina libertadora, muitos de nós espíritas nem sempre aproveitamos esse esclarecimento que essa doutrina me traz. Porque a questão 919, a questão 619 do Livro dos Espíritos, que está na terceira parte do Livro dos Espíritos, que é das leis morais, Kardec pergunta aos bons espíritos: facultou Deus a todos meios de conhecer a sua lei? Uma linguagem mais coloquial. Todos nós podemos conhecer as leis de Deus? A resposta que os bons espíritos dão a Kardec é uma resposta extremamente didática e muito relevante na reflexão que estamos fazendo. Todos podem conhecer a lei. Isso serve para todos nós espíritos. Nós conhecemos as leis. Nós somos os mais escolarizados de todas as religiões. Nós somos, de todas as religiões, o que mais lemos livros. Olha, eu não estou falando que espírito é melhor que ninguém. Estou falando de dados estatísticos de escolarização. Somos os mais escolarizados. E somos os que mais lemos, que mais consumimos livros. E a resposta da questão, voltando, eu só abri um parênteses, que os bons espíritos dão a Kardec: todos podem conhecer a lei, mas nem todos a compreendem. Então, nós temos aqui uma diferença entre conhecimento e compreensão. Portanto, se eu não compreendo o que são as leis, isso está também muito implícito num diálogo de Jesus com o sacerdote, que está registrado num dos capítulos mais importantes do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, Fora da Caridade não há salvação. Antes de Kardec descrever a parábola do bom samaritano, está no Evangelho assim também, quando o sacerdote pergunta para Jesus: mestre, o que eu preciso fazer para possuir vida eterna? E Jesus responde para o sacerdote: o que está escrito na lei e o que lês nela? O que lês nela, entre aspas, é a compreensão da lei. Porque se eu leio a letra, mas não compreendo o significado dessa letra ou dessa lei para a minha vida, eu não estou exercitando o meu propósito. Eu não estou fazendo esforços para ressignificar a minha mácula reencarnatória. Eu não estou fazendo esforços para evitar as minhas más tendências. Por quê? Eu sei no cognitivo as leis, nós espíritas sabemos, nós não vamos poder alegar desinformação. E quando nós pensamos nessa questão da importância da informação e do esclarecimento que nós temos, de forma pura e cristalina, quando eu penso na parábola dos talentos, quando o Senhor distribuiu os seus bens, dando um talento para um, 2 para outro e 5. Eu não vou adentrar na parábola porque não é o objetivo, mas tem uma frase da parábola que eu vou citar porque ela é extremamente importante, do mesmo jeito que eu falei do diálogo de Jesus com o sacerdote, quando ele fala que está escrito na lei e o que lês nela. Na parábola dos talentos, na distribuição desses talentos, o Senhor que estava distribuindo o talento para os seus servos fala:
a cada um segundo a sua capacidade. Isso é muito sério. Por quê? Nós vamos ter que responder cada um de acordo com a nossa capacidade. Não só da capacidade de executar, mas do nível de esclarecimento que nós tivemos. Porque a coisa mais grave para a nossa consciência, nos momentos que nós não fazemos os esforços, nos equivocamos, é que nós sabemos que não devemos fazer e fazemos. Isso é um ponto crucial, talvez seja a coisa mais importante que eu esteja falando essa noite. Quando eu sei que não devo fazer e faço. Porque essa conta é acrescida de juros conscienciais. Porque eu já tenho esse esclarecimento. Contou Deus a todos os meios de conhecer a sua lei? Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Quem que compreende? Ele fala na segunda frase. O homem de bem, aquele que já se decidiu a investigar as leis. Se nós formos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, o Sede Perfeitos, e formos ver lá as 2 páginas dos atributos e das virtudes do homem de bem, nós vamos ver que é bem extenso. E que, na maioria das vezes, estamos bem distantes de vivenciarmos todas aquelas virtudes que estão elencadas ali. E no final da elencação dessas virtudes todas, que está lá no item 4, o Espírito que está dissertando fala, e aqui não estão elencadas todas as virtudes do homem de bem. Portanto, às vezes nós nos damos conta que existe um grande desafio para nós, em termos de fazer esforços para vivenciar isso, só que está ao alcance de todo mundo. Porque se nós formos analisar todas as virtudes que estão lá, não depende de questão financeira, não depende de questão intelectual, não depende de laços familiares, não depende de posição profissional, não depende de nada. São todas virtudes do coração. Por isso, nós não vamos poder alegar desinformação, porque existe a ignorância do não saber, a ignorância do não sentir e a ignorância do não vivenciar. Nós estamos nessas duas aí, do não sentir e não vivenciar. Não saber, não vamos poder alegar, porque eu sei. Já fui muito bem esclarecido, inúmeras vezes. Por isso, eu ando com a minha consciência, com conflitos, com ansiedade, se eu não tenho me sentido tão bem. O que é esse me sentir tão bem? As virtudes podem ser avaliadas. Mas como assim? Pode sim. Existem virtudes de avaliação. Existe virtude de condição. Eu só faço determinada coisa se eu estiver desenvolvendo uma determinada virtude. Por exemplo, como uma virtude de condição? O sentimento de aprendiz na vida. Por que sentimento de aprendiz? Porque eu sou aprendiz da vida. Quem falou isso? Jesus. Aprendei comigo que sou manso e humilde de coração. Esse versículo que ele está, quando ele fala, vinde a mim todos vós estáis cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele falou, aprendei comigo. Então, essa é uma virtude de condição. Virtude de avaliação. Suavidade, leveza e contentamento. Como assim? Eu tenho andado suave? Tô. Opa, legal. Tá leve? Tô. Tá contente? Tô. Ué, tá danado de bom, como diz lá em Minas. Olha, eu moro em Mato Grosso, mas eu sou mineiro, viu, gente? Mas eu moro aqui há 30 anos. Então, lá em Minas, fala assim, tá danado de bom. Então, tá bom, sou. Danado de bom. Então, se eu estou sentindo, na maior parte dos meus dias, paz de consciência, tranquilidade, contentamento, aquela alegria interior, continua fazendo tudo como você está fazendo. Você está no caminho certo. É uma maneira de fazer uma autoavaliação.
No entanto, entretanto, se eu ando mal, se eu não estou bem, se eu estou ansioso, se eu estou inseguro, se eu estou triste, tem alguma coisa errada. É importante fazer uma reflexão. Eu vou contar outra historieta. Vou contar o tempo aqui. De 4 capítulos. Um homem ia fazer uma viagem. E no meio da viagem tinha um buraco. Ele olhou o buraco, caiu. Capítulo 2. Um homem ia fazer uma viagem. Aí ele chegou, ele já sabia que tinha um buraco. Olhou e caiu. E somos nós espíritos, que a gente já sabe o que deve fazer. Já temos esse esclarecimento. Capítulo 3. O homem ia fazer a viagem. Chegou, olhou o buraco, já tinha caído, caiu de novo. Saiu todo machucado, sofrimento, dor. É 5 capítulos da história, viu, gente? Capítulo 4. Chegou, olhou o buraco. Nossa, cansei de cair nesse buraco aqui, meu Deus do céu. Deu a volta, seguiu viagem, não caiu no buraco. Graças a Deus. Capítulo 5, gente. Esse é o cara que está sentindo suavidade e contentamento. Eu vou para esse caminho aqui negativo, vou por esse outro aqui. Não quero nem saber passar por esse caminho que é esse buraco. Você é besta. Aí já está sentindo suavidade e contentamento. Portanto, a partir do momento que eu desenvolvo o discernimento, discernimento é a virtude que me faculta utilizar bem a lei de liberdade. A lei de liberdade é uma encrenca. Porque eu posso fazer o que eu quiser. Mas a partir do momento que eu tenho uma ação, eu estou preso à ação. Essa que é a encrenca. Se é uma ação amorosa, eu estou preso ao amor, alegria, felicidade. Se é uma ação desamorosa, eu me algemei. Eu me prendi. Porque enquanto eu não passar por aquelas 3 etapas que estão lá no céu e inferno, no capítulo 7, enquanto eu não me arrepender, enquanto eu não espiar, enquanto eu não reparar, eu não me desalgemo dessa circunstância, desse fato. Portanto, qual o objetivo da doutrina espírita? Reviver o Evangelho de Jesus em espírito e verdade. Em cima daquela tripé que nós conhecemos: ciência, filosofia e religião. Porque Jesus nos legou o Evangelho puro, simples, cristalino. Nós vivemos bem com esse Evangelho até o ano de 300. Depois, dali para frente, só distorcemos. Depois que o cristianismo se tornou religião oficial de Roma. Só que em 1857, com o advento do Livro dos Espíritos, nós tivemos de volta o Evangelho de Jesus, da sua pureza, com seus esclarecimentos, com toda a sua profundidade. Qual o objetivo do centro espírita? Seu objetivo da doutrina espírita é reviver o Evangelho de Jesus em espírito e verdade. O objetivo do centro espírita é promover a doutrina espírita, de reviver o Evangelho de Jesus em espírito e verdade. Por isso, nós espíritas somos convidados a fazer esse exame, fazer essa reflexão. A minha casa espírita tem sido esse espaço onde eu posso reviver o Evangelho de Jesus, a sua pureza, em espírito e verdade. Verdade são as leis divinas. Vamos entender essa história do espírito e verdade. O que é a verdade? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O que liberta não é o conhecimento da verdade, é a verdade. Porque nós, espíritos, conhecemos a verdade. Mas vivenciar a verdade é que vai me libertar. E a casa espírita tem propiciado essa reflexão, essa vivência da verdade. Tem sido esse espaço onde eu posso exercitar essa verdade. Esse é um convite para todos nós.
para que eu possa viver em espírito e verdade. O que é espírito? Todos nós somos espíritos, espíritos imortais. Nós sabemos, mas eu me sinto um espírito imortal? Existe uma grande diferença. Existe uma grande diferença entre saber que eu sou um espírito imortal e eu me sentir um espírito imortal. Qual que é a diferença? Quantas dificuldades nós vivemos no nosso dia a dia? Quantos desafios? Quantos desafios nós vivemos aí nas realizações horizontais da vida? Porque a cruz, ela nos traz um símbolo tanto interessante. A trave vertical diz respeito às minhas realizações existenciais. E a trave horizontal, as realizações circunstanciais. Ter, fazer, estar, tudo que é perecível na vida. E essa trave vertical, que vai me elevar moralmente, ela diz respeito ao conhecimento da verdade. Porque dentro de mim existem duas verdades. A verdade universal, que são as leis divinas, está lá na questão 625, quando Kardec pergunta aos bons espíritos, onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, nós ganhamos isso de dádiva de Deus. Só que tem duas verdades. Tem essa, que está aqui, que precisa ser investigada, que está lá na 919, facultou Deus a todos os meios de conhecer a sua lei, todos podem conhecer, mas nem todos a compreendem. Quem quer que compreende, quem investiga. Quem está fazendo esforços para investigar as leis? Como investiga as leis? Fazendo a viagem para dentro e percebendo as coisas de fora. Manter os olhos bem abertos e manter os olhos bem fechados. E procurar sentir qual que é o meu propósito. Porque, como eu tenho buscado a minha felicidade? Foi uma das indagações iniciais. E nós pontuamos que, muitas das vezes, o meu objetivo, a minha intenção é positiva, mas o meu sentido é que está equivocado. Se eu estou buscando a felicidade nas coisas do mundo, o meu sentido está equivocado. Porque da mesma maneira que o corpo tem uma necessidade de alimentação, o espírito tem necessidade de amor. Se meu espírito está vazio de amor, e eu estou locupletando ele com as coisas externas, buscando a felicidade nas compulsões do mundo, na compra, no consumismo, no sexo desequilibrado, na alimentação exagerada, porque quem está vazio é o espírito. E eu, nas compulsões do corpo, eu busco me preencher. Porque o espírito não foi feito para ficar vazio. Mas a minha intenção é positiva. Mas o meu sentido é que está equivocado. Porque eu estou buscando a felicidade nas questões externas, nas questões do mundo. E muitas das vezes, e na maioria das vezes, a minha felicidade diz respeito ao trato interno, das questões interiores. Mas para que eu possa identificar isso, eu preciso conhecer a minha verdade, essas duas verdades que refletimos que temos dentro de nós, a verdade universal que está na consciência e a minha verdade. O que é a minha verdade? Como eu aprendi a ver o mundo, como eu fui criado, como eu vi meu pai tratando a minha mãe tratando meu pai, como os meus tios se tratavam, a educação que eu recebi na escola, a convivência com os meus primos. Essa é a minha verdade transitória, que é a minha referência, é como se fosse um óculos que a vida me pôs. E eu enxergo a vida através dessas lentes. E isso, muitas das vezes, entra em conflito com a verdade universal, que está na minha consciência. Então, o autoconhecimento vem a ser esse caminho para encontrar essa verdade. Porque nós somos múltiplas pessoas, das várias reencarnações que eu já vivi, eu trago essas subpersonalidades. Essas subpersonalidades que às vezes falam muito alto.
E a questão toda é que a subpersonalidade, frente às circunstâncias de desafio, normalmente ela se exalta. Porque no mundo de provas e expiações, nós temos experiências de desafio e experiências de estímulos. Experiências de estímulos são aquelas situações agradáveis da nossa vida. Experiências de desafio são aquelas experiências desagradáveis. Quais são as que eclodem mais no nosso dia a dia? Se eu estou num planeta de provas e expiações, pelo menos aqui no Mato Grosso é provas e expiações. Não sei no resto do Brasil, mas aqui é provas e expiações. Então, a realidade do dia a dia são mais experiências de desafio. Se as minhas subpersonalidades estão muito expostas, se elas estão muito exaltadas, porque quando eu não estou vigilante, quando eu não estou buscando o meu propósito, quando eu não estou fazendo essa viagem interior, eu não ajo na vida, normalmente eu reajo. E quem reage é a minha subpersonalidade. São as minhas subpersonalidades. Porque eu sou um compêndio de personalidades. Que, através desses arquétipos, dessas reminiscências que eu trago, esse meu jeito de ser, porque eu tenho um pouco do meu pai, um pouco da minha mãe, eu tenho uma síntese minha. Nessa síntese minha, muito embora exista a lei do esquecimento, que todos conhecemos, eu tenho as minhas tendências. Falamos inicialmente as duas características que estaremos abordando. Eu tenho as minhas tendências, eu tenho as minhas máculas. As máculas são consequência das atitudes que eu tenho em função das minhas tendências. E são boas tendências, são atitudes amorosas. São más tendências, são atitudes desamorosas. Isso é muito importante, que eu tenha em mente que eu, na condição de espírito imortal, eu tenho um propósito existencial. Todos nós temos. É como se fosse esse propósito, um apêndice da questão 115. Cumprir esse propósito, meu dever consciencial é de cumprir esse propósito de me aproximar de Deus pelo conhecimento da verdade. Essa palavra conhecimento aqui tem um sentido mais amplo do que aquele da resposta da questão 619. Todos podem conhecer, mas nem todos a compreendem. Esse conhecimento tem esse conceito, tem esse sentido de compreensão. Porque eu vou me aproximar de Deus pelo conhecimento e a vivência das suas leis, pela compreensão das suas leis. Eu vou me aproximar de Deus pelo desenvolvimento da minha faculdade de saber fazer escolhas, pelo desenvolvimento do meu discernimento, que é a virtude que me faculta utilizar bem a lei de liberdade. Porque quando eu utilizo bem a lei de liberdade, eu faço boas escolhas, eu vou estar utilizando bem a minha lei de liberdade. Quando eu penso em escolhas, eu vou sempre estar pensando que sempre que as circunstâncias eclodem na minha vida, no mundo de provas e expiações, isso é extremamente importante. Nós temos que pensar assim, eu comecei, era 19h10, 19h12. Eu tenho mais quanto tempo? Mais 10 minutos? Pode ser? 5 minutos? 5 minutos. Tá bom. É muito importante que eu pense que o mundo é um mundo de portas largas. Jesus falou isso muito bem naquela parábola, na fala da porta larga e da porta estreita. Então, eu vou ter sempre convites na porta larga. Sempre que eu optar pela porta larga, eu vou ter um prazer imediato. Essa felicidade fortuita. O prazer real do propósito existencial, o prazer existencial, é um prazer suave e leve. É o prazer do dever cumprido. Na porta larga, eu vou estar sempre agindo no automatismo. Aquela minha tendência que eu ajo quase que de forma sem pensar. Mas quando eu passo a fazer exercício de manter os meus olhos fechados, me perceber por que eu estou fazendo isso, eu vou adquirindo a minha autonomia.
essa capacidade de controlar do autodomínio, porque o autodomínio vem com o autoconhecimento. E eu só adquiro meu autodomínio pelos meus esforços. Esforços pacientes, perseverantes e continuados. Ao passo que quando eu estou na preguiça moral, na rebeldia, e eu não quero fazer esforços, eu vou sempre ceder para o automatismo. E sempre dando vazão para a minha rebeldia e para o meu orgulho. Quando eu estou fazendo esforços e adquirindo a minha autonomia, adquirindo esse prazer suave e leve, eu estou usando o meu sentimento de aprendiz. Eu estou me percebendo como um aprendiz, que hora eu vou acertar, hora eu vou errar, mas eu me percebo. Eu sei quando eu me equivoquei, eu me esforço para não me equivocar mais. E quando eu passo a fazer esses esforços, eu passo a sentir aquelas virtudes da avaliação: suavidade, leveza e contentamento. Então, essa é a dinâmica dessa doutrina libertadora. Quando eu trago essa doutrina para a minha vida, quando eu não aplico a doutrina espírita para a vida do outro, para ensinar o outro, quando eu sou alfabetizado por essa doutrina que esclarece, que consola, mas que, acima de tudo, que liberta. Eu assumo minhas responsabilidades, eu faço meus esforços para adquirir autonomia, para adquirir discernimento, em detrimento do meu automatismo e da minha preguiça moral. E só cabe a mim fazer esses esforços para que a doutrina espírita seja essa doutrina libertadora. Muito obrigado. Vamos deixar um tempinho para as perguntas, se tiverem, se eu souber responder. Eu até fiz uma pergunta, né? Você basicamente respondeu ela agora nesse seu encerramento, né? Eu fiz a pergunta assim: como a doutrina espírita nos faz refletir em nossas ações? Como podemos seguir a doutrina de forma mais leve, sem tanta cobrança? Pois muitos tendem a desistir no caminho devido às cobranças. Sim, aí, ó. Por isso que é de condição, sentimento de aprendiz. Porque, se me permite só aprofundar um pouco, nós temos tempo? Isso é importante. Tem tempo para falar? Assim, até 8:55. Tá, mas é rapidinho, porque talvez seja a questão mais importante de todas. Porque, assim, nós ficamos como se fosse uma gangorra, na negligência e na exigência. Eu sou negligente, na maioria das vezes, pela preguiça moral. Quando eu me percebo, eu entro na exigência. Sendo que o convite é o caminho do meu, o sentimento de aprendiz. Eu estar fazendo esforço sempre e não entrando na exigência, porque na exigência eu não faço nada. Só isso. Eu não vou me estender mais.